Muito bem-vindos ao nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV nesta semana e começando o nosso programa hoje já, num dia bastante pesado em função aí do falecimento do colega jornalista Ricardo Boechat, um acidente aéreo em São Paulo. Nossos sentimentos à família e toda a categoria, evidentemente no Brasil inteiro, comovida com esse fato. Perdemos um grande jornalista. Eu ofereço o programa de hoje à memória aí do Ricardo Boechat, com quem eu tive o prazer de trabalhar em uma outra emissora aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nosso Inteligência Emocional começando hoje com a equipe técnica que tem a Alexia, o Léo, o Chiclé e a Rosângela, aqui nas câmeras o Giovanni e o Eduardo e também o Maurício na nossa equipe aqui de estúdio. Nosso Inteligência Emocional que recebe hoje Magnus Pena, ele é Master Trainer e diretor da Febracis, que é a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Prazer te receber aqui, Magnus. Prazer, satisfação. Fabiano. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, primeiramente, sobre, para quem daqui a pouco nunca viu falar em coaching, o que é o coaching? Bem, o coaching, Fabiano, nada mais é do que uma metodologia de alta performance, que busca alta performance, né? Através da identificação do seu estado atual, a identificação do estado desejado e traçando um plano de ação perfeito para que você saia do estado atual para o estado desejado. Esse é o coach tradicional. O nosso coach, o coach que a Febracis pratica, é um coach que vai além dessa simplesmente identificação do estado atual e do estado desejado. Nós integramos razão e emoção dentro do processo. Porque o processo tradicional do coaching, ele visa atuar somente no campo racional, no campo cognitivo. E o Dr. Paulo Vieira fez uma evolução através das suas horas de coaching, integrando razão e emoção dentro do processo. E buscando um equilíbrio em todas as áreas da vida. Porque nós entendemos, nós da Febracis, entendemos que sucesso, Fabiano, é quando nós conquistamos o equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, integral, coaching, né? Integral, por quê? Porque integra razão e emoção e sistema que busca o equilíbrio em todas as áreas da vida. Esse é o coaching que nós praticamos dentro da Febracis. Esse é muito bacana, essa integralização, se está para dizer assim, da emoção e razão. Eu Exatamente. acho fundamental isso. E aqui também na minha emoção, eu acabei não citando as nossas redes sociais, né? Você participa conosco através do Facebook da RDC TV Digital, você no Facebook acompanha ao vivo também a nossa programação, daqui a pouquinho eu vou ler as mensagens que entrarem para o nosso programa, na nossa live, também no YouTube RDC TV Digital, no Instagram, no Twitter, tudo para você acompanhar a nossa emissora praticamente on demand, a hora que você quiser, no seu computador, na sua casa, enfim, onde você quiser, você acompanha a nossa programação da RDC TV Digital. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, até porque o Paulo Vieira, né, que é nosso presidente, renomado, né, palestrante, presidente da Febracis, eu acompanho muitos amigos que fizeram trabalhos com ele, o caso do Paulo César Tinga, você até citou do Yarley, eu sabia que o Yarley também já estava fazendo treinamentos, e eu vi muito material dele na internet, eu não tive o prazer de conhecer o Paulo Vieira ainda pessoalmente. Agora, o que chama atenção é exatamente isso. Nós sentimos quando vemos esses vídeos que estão na internet e quem participa desses treinamentos é que realmente as pessoas saem emocionadas de lá, elas saem tocadas de forma interna para executar externamente aquilo que ouviram e viram lá. Estou falando bobagem, ou é isso mesmo? Eu trocaria o termo emocionada pelo termo impactada, né? Porque hoje o Paulo é um coach renomado no Brasil e no mundo, né? Com mais de 11.500 horas de sessão de coaching individual, é criador deste método, um método do coaching integral sistêmico, em qual a Febracis trabalha e se baseia. E os nossos treinamentos, eles são baseados na emoção e principalmente pautados pela inteligência emocional. Que hoje o pai da inteligência emocional, que chama-se Daniel Goleman, né? Ele fala muito sobre a inteligência emocional e nós usamos as técnicas da inteligência emocional dentro desse processo. Porque inteligência emocional, nada mais é, você deve saber, que é a conexão, né, comigo mesmo e extrair o melhor de mim e a conexão com as pessoas que me rodeiam, para que eu possa extrair o melhor dessa relação. Dividido assim em 18 pilares, segundo Daniel Goleman, 9 competências emocionais pessoais e 9 competências emocionais sociais. E a nossa metodologia se baseia nisso, porque, olha só, Fabiano, o coach tradicional atua basicamente no campo da razão, só que certamente você conhece ou já viu pessoas que sabem exatamente onde estão na sua vida, nas suas realizações, sabem exatamente também onde querem chegar, têm muitas vezes um plano de ação perfeito, bem planejado, mas muitas vezes não agem.
não caminham na direção do seu sucesso. Por quê? Porque, olha só, porque metaforicamente falando, o nosso cérebro é dividido em dois campos, campos racional e emocional. E o emocional é responsável pela ação, responsável pelo movimento, pelo colorido, pelo agir. Então, muitas vezes, quando você não consegue acessar ou não acessa as emoções, você não age. Então, o nosso processo ele vem complementar, porque é necessário, sim, a identificação de estado atual, a identificação de estado desejado, um plano de ação bem montado, é essencial. Mas é necessário também agir com as emoções, acessar as emoções, para que você possa agir. Potencializando aquilo que nós temos já de positivo, que nos trouxeram até aqui, e também, Fabiano, eliminando os nossos impedimentos emocionais, que muitas vezes eu, você, o telespectador não age porque há impedimentos emocionais. Traumas, traves... As tais das crenças limitantes. Crenças limitantes impostas lá na fase, né, da infância. Então, muitas vezes não age por conta disso. E o coaching integral, com essa integração de razão e emoção, ele vai lá e acessa isso. E aí o nosso aluno vivencia, vou falar de business, vai num curso de business buscando conteúdo sobre gestão, sobre negociação e sai de lá impactado. Por quê? Porque acessa as emoções dentro desse âmbito, dentro desse cenário. Acessa as emoções também dentro do campo das finanças, na oratória, na dicção, ou seja, no falar em público. Então, quando ele acessa as emoções, ele começa a realizar algo que não realizava até então. Então, esse impactar, ele vem daí, do acesso às emoções, vivenciando aquilo que realmente está aí dentro, está aqui dentro, está dentro do telespectador e que acaba não saindo por conta das crenças limitantes. Pois é, e como é importante esse conhecimento da inteligência emocional, ele é importante, que ele faz a gente refletir sobre isso. A maioria das crenças limitantes, ou dá para dizer que até que todas, elas são trazidas na nossa vida, principalmente na infância. De 0 a 12 anos, segundo estudos da neuroplasticidade e estudos da inteligência emocional. E aí é possível, identificando qual é esse comportamento, essa crença que nos colocaram, com o trabalho que é feito pela Febracis, é possível, vou colocar um termo, corrigir esse erro de rota. Reprogramar a crença. Segundo Helenice Ferrari, nos estudos sobre neuroplasticidade, ela traz um entendimento de que é o seguinte, Fabiano, quem nós somos hoje, né, eu, você, os telespectadores, as pessoas em geral, são um reflexo das suas crenças. Crenças que foram, com uma metáfora, programada de 0 a 12 anos. Sobre 3 canais. Sobre aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós sentimos. De 2 formas, Fabiano. Ou sobre forte impacto emocional, algo que nos trouxe, que nos chocou, que trouxe algum trauma, algo que foi muito forte, que nós chamamos de forte impacto emocional, ou ele foi incutido ao longo do tempo de forma repetida. Então, a nossa vida financeira hoje diz muito a respeito do que nós vimos, ouvimos e sentimos de 0 a 12 anos. O que os nossos pais falavam sobre dinheiro. Quais as limitações que tinham sobre dinheiro. E dependendo do que eu presenciei, ou que você presenciou de forma traumática, mais forte ou não, ou repetidamente, nos programou. Então hoje os nossos resultados nada mais são que crenças autorrealizáveis. Uma programação mental de 0 a 12 anos que foi nos programado e hoje elas se realizam. Mas então, Magnus, como é que eu faço para mudar isso? Se a minha vida financeira, ou se o meu resultado no casamento, ou se no meu relacionamento profissional não está legal, como é que eu faço para mudar isso? E aí vem o estudo da Helenice Ferrari, que é a neuroplasticidade. Então, assim como neuroplasticidade neural. A neuroplasticidade neural, o que é? É o reaprendizado, é a reprogramação. Porque, segundo ela, como é que as crenças são formadas? Através do que, na primeira instância, eu comunico. Então, tudo que eu comunico de forma verbal ou não verbal, a minha expressão, a minha postura, a minha fala, as minhas palavras comunicam. Tudo aquilo que eu comunico produz pensamentos. Então, se eu estou falando sobre algo, se eu estou me posicionando, ou estou com uma comunicação não verbal sobre algo, positivo ou negativo, me reverbera em pensamentos. E esses pensamentos vêm de 2 formas, ou por imagens, ou por um diálogo interno. Então, vou dar um exemplo. Eu dei uma topada aí, ao entrar ali, dei uma topada na pedra. E aí eu começo a dizer, que saco, tudo isso acontece comigo. E eu começo a comunicar uma fisionomia de derrota, de vitimado, de perdedor. Logo vem uma imagem de que nada vai dar certo, uma imagem eu derrotado, cabisbaixo,
não realizando, e aí vem ou essa imagem vem como uma programação neural, ou ela vem com um diálogo interno, que é aquela vozinha que diz assim, viu, eu te falei, viu, é assim mesmo, tu não serve para isso, tu vai gaguejar, você não vai falar, ou seja, vem aquela voz, né, do diálogo interno. E quando a gente faz isso de forma volumada e constante, vai produzindo uma nova instância, que é o sentimento. Eu, de tanto olhar aquela imagem, de tanto ouvir aquela voz, eu começo a acreditar e sentir que realmente eu sou um perdedor, eu sou um fracassado, que tudo é difícil para mim. E aí vem o sentimento. E na sua última instância, o sentimento de forma mais forte e latente produz a crença. E aí toda crença é autorrealizável, toda crença é uma programação mental realizável. Então, se eu faço isso, imagine eu comunicando isso durante 1 hora. Saco, que ruim e tal. Vem pensamentos, esses pensamentos vêm vindo. Aí vem sentimento, vem produzindo crença. Aí acontece outra coisa errada. Alguém me liga que alguém bateu o carro, ou que assaltaram a minha loja, ou que fizeram alguma coisa. E eu começo de novo a comunicar, vem o pensamento, vem o diálogo interno, viu? Traz o sentimento, novamente acontece de novo. E aí entra num ciclo vicioso sobre tudo que eu comunico, penso, sinto, produz a crença é autorrealizável, nada mais é que acontece, é coisa ruim. Entendendo isso que nós chamamos de matriz ativa, quando eu entendo isso, eu começo a entender, e segundo a Helenice Ferrari, através da neuroplasticidade, significa o seguinte, se eu mudar a minha comunicação, automaticamente eu vou mudar o meu pensamento. E eu mudando o meu pensamento, eu vou mudar o meu sentimento. Mudando o meu sentimento, eu mudo a crença. E como toda crença é autorrealizável, acontece, e aí fica um círculo virtuoso, então. Então significa o seguinte, o cara está quebrado, o cara está quebrado, sem nenhum dinheiro, está quebrado financeiramente. Mas se ele decide, e essa é a palavra, ele decide comunicar prosperidade, ele decide comunicar em atos e palavras, coisas boas, felizes, ele começa a mudar os pensamentos. Mudando os pensamentos, ele começa a mudar os sentimentos. Mudando os sentimentos, começa a mudar as crenças. Então, consequentemente, começam coisas boas a acontecer. E aí, quanto mais isso intensifica, mais vai reprogramando as nossas crenças, mais vai mudando a realidade. Então, o nosso resultado, o meu resultado, o seu resultado, nós construímos sobre tudo aquilo que nós falamos, pensamos e sentimos sobre algo. Sobre casamento, sobre espiritualidade, sobre dinheiro, sobre gestão, sobre todas as áreas da vida. E isso é o que se baseia na neuroplasticidade. Então, eu não preciso conviver com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, sou sempre assim. Não, eu posso mudar os meus resultados, mas começando pela mudança da minha comunicação. Mudando a postura, mudando a comunicação, a verbalização. E aí dentro do Coaching Integral Sistema nós temos N ferramentas, os nossos coaches são preparados para trabalhar essa matriz ativa. Mas também tem a matriz passiva, que é aquilo que nos chegam, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, sobre o que está no mundo, né? Então, hoje, eu tenho que ter um senso crítico e selecionar aquilo que eu vou ouvir, a informação que eu vou buscar. Porque se eu for buscar qualquer tipo de informação, também ela vai entrar e vai decorrer da matriz ativa. E é interessante que isso fecha muito com um pensamento que eu tenho, que tudo depende da importância que você dá. Exatamente. O valor que você dá para aquilo que acontece. Exatamente, valor, importância e foco. Nós vamos já voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o Magnus Pena. Muito bacana aqui o papo sobre o FEBRACIS, da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Eu gostei muito desse termo aqui, neuroplasticidade. Gostei muito e ele já explicou o que é isso, é interessante até no próximo bloco. Eu vou pedir para o Magnus até colocar para vocês que estão nos assistindo aqui na nossa RDC TV, como colocar em prática isso. Já vamos dar um spoiler do que acontece nos treinamentos lá do FEBRACIS. Intervalo, já voltamos com mais inteligência emocional aqui na RDC TV. De volta com o nosso Inteligência Emocional, estou aqui assistindo no Facebook o nosso programa, os comentários, as pessoas que estão participando conosco da nossa programação aqui na RDC TV. Lembrando que no Facebook você assiste ao vivo a nossa programação, no YouTube todos os programas lá armazenados para você acompanhar a hora que você quiser, no Instagram, @RDC TV Digital, também o nosso Twitter, enfim, todas as redes sociais com RDC TV. Estamos recebendo hoje Magnus Pena, Master Trainer, diretor da FEBRACIS, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Um grande abraço ao querido grande Léo Zambiasi,
Obrigado pelo carinho, acompanhando a gente, compartilhando nas redes sociais lá que está acompanhando o nosso programa. E muita gente assistindo ao vivo também pelo Facebook aqui da nossa RDC TV. Magnus, de forma bem efetiva, para quem está assistindo o programa, se identificou com aquilo que nós colocamos aqui, e daqui a pouco, bom, eu quero colocar isso na minha vida, eu quero mudar algo que não me faz bem, o meu pensamento negativo. E até quando você falava no primeiro bloco, eu lembrava daquele menino que viralizou na internet, que caiu, acho que foi na Vigário Zé Inácio, aqui no centro de Porto Alegre, uma chuva, a água acabou derrubando, ele acabou rolando um pouquinho na calçada, no centro de Porto Alegre, e ele levanta e fala, que delícia de dia. E aí isso viralizou, né? E o pessoal acabou levando mais adiante, ele acabou recebendo presentes e tal, porque mesmo numa situação totalmente, né, ruim, desfavorável, ele falou, que delícia de dia. Não sei se ele falou ironicamente ou não, tudo indica que sim. Só que as pessoas interpretaram aquilo como, puxa, o cara caiu, todo mundo riu, provavelmente tenha se machucado, alguma coisa, enfim, teve uma pancada forte, mas ele falou que delícia de dia. E se fala muito hoje sobre resiliência também, né? E resiliência nada mais é do que você tirar as melhores, né, as melhores lições das coisas ruins que acontecem no seu dia a dia. Dá para dizer que isso também é um segredo para tentar mudar as coisas que para a gente não dão certo em função daquilo que a gente pensa, em função das crenças limitantes que foram colocadas lá entre 0 e 12 anos, e que a gente viu as pessoas falarem ou reclamarem sempre da mesma coisa, enfim? Sim, sim, Fabiano. Eu trago agora, você falando, me remete ao conceito 10-90, né? O que quer dizer isso? 10% do que nos acontece não está sob nosso controle, né? Quando bate o carro, é a chuva que cai, é o temporal, ou seja, é algo que não está no nosso controle. Mas há uma tendência comum, vamos dizer assim, das pessoas olharem e dar mais foco para esses 10%. Do que para os 90%. O que é os 90%? É o significado que você dá para o que te acontece. Então, esse rapaz que você citou, ele poderia ter olhado para a chuva, ter olhado pelo ocorrido, né, e ter se lamentado. Mas ele olhou pela oportunidade que teve, que saiu íntegro, não teve machucaduras, ou não teve consequências maiores. E aí diz que lindo dia. Ou seja, ele olhou para o aspecto positivo. Aconteceu algo, mas ele olhou de forma positiva, extraiu como aprendizado e olhou aquilo de forma positiva. E é isso que começa, digamos assim, a mudança dos nossos resultados. Todos nós, todos os telespectadores têm coisas boas, mas há uma tendência natural de olhar para aquilo que não dá certo. Então, o que nós sempre ensinamos dentro da nossa metodologia? Foque principalmente naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Então, foco naquilo que você quer e comece a comunicar de forma ativa o que você quer. Então, comece a comunicar prosperidade, se comporte como alguém próspero, né? Comunique de forma ativa os resultados que você quer. E aí, dessa forma, você vai mudando a maneira que você vai se comunicando, pensando e sentindo. Então, por exemplo, nós temos um exercício no Coaching Integral Sistêmico, que são as 30 características positivas pessoais, que é um exercício rotineiro que nós ensinamos aos nossos alunos a ir para frente do espelho e verbalizar de forma verbal, olhando para o espelho. Você é vencedor, você é bonito, você é leal, você é ousado, você é próspero. Ou seja, comunicar de forma ativa aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Voltando para a matriz ativa, tudo que eu comunico, eu penso, eu começo a olhar para o espelho e pensar que eu sou realmente aquilo, mesmo que os meus resultados não sejam. Mas eu começo a comunicar, e aí, consequentemente, eu mudo os meus resultados. Eu vou mudando os pensamentos, vou ficando mais seguro, o diálogo interno se cessa e começa uma voz mais empoderada. Isso, vai dar certo, continua. O sentimento começa a envergadura do corpo melhorar, começa a se sentir mais capaz, mais poderoso. Pronto, algo bom acontece. E aí, naturalmente, você continua nesse ciclo virtuoso e aí os resultados começam a melhorar. Então, um exercício simples. Comece a olhar para você e elencar, ou para os outros, e elencar as coisas boas, positivas que ela tem. E fale. E outro exercício também, Fabiano, que nós ensinamos dentro do Coaching Integral Sistêmico, é os 40 motivos de gratidão. Exercitar. Agradeça. Não por aquilo que você não lamente pelo que você não tem, mas agradeça pelo que você já tem. Todos nós, com certeza, todos que estão nos assistindo, e nós somos prósperos. Mas muitas vezes nós não olhamos para aquilo que nós temos que são de valor. A possibilidade de respirar sozinho, a possibilidade de caminhar sozinho, de se alimentar, de ter um lar para dormir, ou ter todos os membros.
respirar naturalmente, isso normalmente nós não damos atenção para isso. E ficamos lastimando muitas vezes porque não temos o dinheiro para aquilo, ou dinheiro para aquele outro. E quando nós olhamos e somos gratos para isso que nós já temos, começa a mudar a realidade ao nosso redor. Porque muda o foco. E aí o foco é direcionado por aquilo que a gente quer e não pelo que a gente não quer. E você me fez lembrar também um outro cardzinho aí que rola na internet, e eu gosto de falar muito nas minhas palestras em relação a isso, que é quando tem aquela fila de reclamações e as filas dos elogios. Não tem ninguém elogiando e todo mundo é de reclamação, né? E sempre quando eu sou bem atendido num restaurante, e isso, graças a Deus, tem sido frequente, eu faço questão de agradecer pro garçom, porque às vezes as pessoas acham que não fez mais do que obrigação, né? Mas é interessante como as pessoas que estão fazendo o serviço, mesmo que seja obrigação delas, elas vão se sentir melhor ouvindo um elogio, ouvindo, né, uma gratidão. Poxa, obrigado pelo que você fez por mim. Uma validação, reconhecimento. E isso hoje em dia, infelizmente, não é todo mundo que pensa dessa forma. Exatamente. E aí o pensamento reverbera em resultado, em crenças. Então, para esse programa, por exemplo, maravilhoso, está acontecendo, tem uma série de pessoas aqui nos bastidores que fazem parte desse evento, fazem parte desse momento. Que são os câmeras, são os cabo-man, ou seja, todas essas pessoas têm que ser reconhecidas e validadas, assim como o motorista do ônibus, o cobrador, o ascensorista do elevador. Estão pessoas ali que são... Como seria a nossa vida sem eles? Então, quando eu tenho esse olhar, e principalmente, Fabiano, como eu começo a me desenvolver e a perceber isso, começa a mudar o meu resultado, começa a mudar a minha vida. Porque eu começo a ser grato pelo aquilo que eu já tenho, não pelo que eu não tenho. E aí eu mudo a minha comunicação, mudando a comunicação, mudo o pensamento, mudo o sentimento, muda o resultado. Muito bom. Muita gente aqui participando, a Aline Colombo comentou aqui, muito bom, muito obrigado. Muita gente assistindo, não vou conseguir citar todos aqui, mas muito obrigado pela audiência também no Facebook. Temos mais 2 minutos. Você me falava no intervalo que tem palestras gratuitas na Febracis, né? Por favor. Quero convidar os nossos telespectadores, aí nós temos lá na Avenida Dr. Nilo Peçanha, 2433, a nossa sede, uma sede maravilhosa, e lá nós temos eventos semanais, todas as terças e quintas nós temos lá palestras gratuitas sobre temas diversos, o poder da ação, baseado no livro best-seller do Dr. Paulo Vieira, restauração de vícios emocionais, temas voltados para as finanças, voltados para a gestão. Então siga as nossas redes sociais, @Febracis Porto Alegre, se intere do nosso calendário ou ligue para o 3110 5611 e venha estar com a gente na nossa próxima palestra, os nossos próximos workshops ou treinamentos. Vai ser um prazer ter vocês lá. Muito obrigado. Magnus, muito obrigado. Prazer te receber, prazer foi meu. Pelo conhecimento que você trouxe pra gente aí, volte sempre. Estou à disposição, a hora que puder contribuir para os telespectadores e para o programa. Fica à vontade em convidar. Maravilha, muito obrigado. Magnus Pena, Master Trainer, diretor da Febracis, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. E usou uns termos muito legais aqui, eu gostei, vou repetir, neuroplasticidade. Achei muito bacana esse termo, procura na internet, você vai ter uma vida melhor seguindo as questões da neuroplasticidade. O nosso Inteligência Emocional volta inédito na próxima semana, segunda-feira, às 5h30 da tarde, e no domingo temos a reapresentação às 10h30 da noite. Espero a sua audiência também no próximo domingo. E, é claro, lembrando, você acompanha toda a programação da RDC TV na internet. Coloca lá, @RDC TV Digital, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e toda a programação está lá para você. Muito obrigado ao Maurício, a Alexia, ao Léo, ao Chiclé, a Rosângela, ao Giovanni e ao Eduardo, nossa equipe técnica aqui no estúdio e também na suíte aqui da RDC TV. Aguardo você na próxima semana. Até a próxima.